A obrigação de aumentar em piedade, pregada em 29 de maio de 1674. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continuar e progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Nosso negócio que nos descrevemos nesse dia é considerar como podemos nos conduzir na nossa prática cristã. Esse texto da Escritura fala do todo a que eu viso e gostaria de poder falar no mesmo espírito e com o mesmo quadro de coração com o que é feito pelo apóstolo. É uma sinceridade muito comum que o apóstolo usa nesse assunto. Pedimos a vós, irmãos, e vos exortamos, diz ele. E é evidente daí que este assunto, seja ele qual for, é de grande importância em si mesmo, que ele assentou com muito grande peso sobre o coração e mente do apóstolo, e que é uma questão com que irmãos, membros de igrejas, muitas vezes precisam ser pressionados com muita seriedade. Eu concedo todas essas três coisas a serem evidentemente incluídas nesse fervor do apóstolo e sua reduplicação. Agora nós vos rogamos, irmãos, e vos exortamos, diz ele. A primeira palavra em minha apreensão expressa seu amor e sua condescendência. Nós vos suplicamos. E este último expressa sua autoridade ministerial. Nós vos exortamos, falando da aplicação da palavra no ministério do Evangelho chamada exortação, em Romanos capítulo 12, versículo 8. Então aqui está uma mistura de amor pessoal e autoridade ministerial, que é a sabedoria de um ministro. O apóstolo coloca todo o seu interesse sobre esse assunto. E há outra palavra que denota também o peso que ele deposita nela. Nós a traduzimos aqui. Além disso, então, paralóipo, gospel, você foi feito participante dos privilégios do Evangelho. Tudo o que resta agora, irmãos, é que você ande de modo a agradar a Deus e abundar mais e mais nisto. Tendo preparado o caminho assim, ele dá outro encorajamento e imposição ao que ele tem para pressioná-los, isto é, que ele já havia lhe ensinado o seu dever. Não havia mais nada para trás, a não ser a prática cristã, como você tem, diz ele, recebido de nós como devem andar. Ele já lhe ensinara essa grande questão, o que seria uma facilitação do dever e um grande avaramento de sua culpa se vivesse negligenciando. Em que é isso que o apóstolo faz essa entrada? É como você deve andar e agradar a Deus, diz ele. E além disso, insinua isso em suas mentes e tira a qualquer objeção. Em que consiste essa seriedade? Por que você pressiona isso? Por que você é tão importuno conosco? O que você pode culpar em nós? Não, diz o apóstolo, como ensinamos a você como andar e agradar a Deus assim, diz ele. Eu vos encorajo com nada, senão desejar que vós abundeis mais e mais. Não repousar no que haveis atingido. Há ainda um progresso para todos nós, diz ele, para você e para mim. Se pensarmos que somos ressuscitados do alto, quando precisamos alcançamos o que é necessário. É bem diferente, diz o apóstolo. Seu trabalho é abundar mais e mais. E verdadeiramente a grande coisa que está sobre o meu coração é vos exortar. E esse texto da Escritura confirma isso. É para abundar mais e mais em boas obras que podemos agradar a Deus. Não posso falar com esse amor que o apóstolo tinha, nem com aquela autoridade do apóstolo. Não verdadeiramente. Não podemos dizer que ensinamos a você em todas as coisas, ainda não como andar e agradar a Deus, embora esperemos que você tenha sido ensinado, mas posso dizer verdadeiramente que a mesma coisa está em meu coração, de acordo com minha medida, para implorar e exortar você, para declarar a você como andar nessa relação da igreja, em que você está, assim como você pode, por amor a Deus, e assim como você pode abundar nisso caminhando e mais, e o Senhor convença todos nós, cada um de nós, que é nosso dever sermos abundantes nessa questão. Alguns podem pensar que não há mais necessidade senão de andar de maneira que possam ser membros da igreja e não ofender a igreja. Alguns que já obtiveram uma boa reputação em sua profissão podem pensar que eles não devem fazer mais, mas manter seus lugares para não decair. Nosso dever é bem diferente, nós devemos abundar mais e mais. Agora, por que eu pretendo, se eu viver e Deus, por sua vontade, permitir que caminhemos em todos os deveres especiais de nossa relação, mostrar em tudo neles como podemos andar a ponto de agradar a Deus, eu vou colocar um pouco do fundamento geral no momento a partir dessas palavras, e que nesta regra a proporção
que há uma caminhada peculiar com Deus na santidade frutífera exigida de todos os que são admitidos na comunhão do Evangelho, a comunhão dos santos e a ordem das igrejas. Esse é o primeiro ponto geral e eu irei construir tudo que se segue sobre ele. Existe uma caminhada peculiar com Deus para agradá-lo e um progresso nisso, abundando mais e mais nele, exigindo que todos que são admitidos aos privilégios do Evangelho na ordem da igreja e sociedade e a comunhão dos santos. Uma caminhada com Deus, na Escritura, nossa obediência a Deus não é tão frequentemente expresso em geral. Por qualquer palavra como por esta de caminhar, andar com Deus, andar na sua lei, andar em seus estatutos, andar no temor do Senhor. Agora, esta caminhada de que falamos é todo o curso de nosso procedimento e nosso exercício nisso com respeito a Deus. Essa é a caminhada de um homem, como é o curso da conduta de um homem e seu exercício nisso com respeito a Deus. Assim é a sua caminhada, que pode ser reta ou torta, pode estar perto ou longe, pode ser com Deus ou ao contrário dele. Se você andar contrário a mim, diz Deus, eu andarei contrário a você. E isto é diretamente expresso nas Escrituras. Às vezes é chamado andar com Deus em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus. Às vezes é chamado caminhar diante de Deus. Gênesis 17, versículo 1. Andar diante de mim e ser perfeito. Às vezes é chamado de caminhar segundo Deus. 2 Reis capítulo 23, versículo 3. O rei fez um pacto de andar segundo o Senhor. Às vezes é chamado de andar de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu íntegro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E às vezes é chamado de humilhar-se para andar com Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. E ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o Senhor perde a ti, que pratiqueis a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tudo isso é para mostrar que Deus deve ser tudo e em tudo em nossa caminhada. Devemos andar como aqueles que têm tudo dele, como aqueles que fazem tudo por ele, como aqueles que desejam ter conformidade com ele e como aqueles que esperam pelo gozo dele. Isto é expressado de todas as formas para que possamos saber que Deus deve ser tudo em nós, todo o caminho, isto é, em tudo que fazemos neste mundo. Os atos graciosos de Deus para conosco são chamados de caminhar conosco. Em Levítico capítulo 26, versículo 11 ao 12 diz: E andareis entre vós, diz Deus. Dos dois não podem andar juntos a menos que estejam de acordo. Quando Deus e nós caminhamos juntos em paz sobre o acordo feito entre nós por Cristo pelo sangue da cruz, então estamos em nossos lugares e então Deus é exaltado. Agora, nessa caminhada com Deus, sem a qual, como eu manifestarei depois para você, todos os nossos privilégios e todos os nossos prazeres são inúteis, são perigosos, são meios presentes e serão futuros agravos de nossa eterna ruína. Sem isso, digo, aquilo que colocamos peso sobre o que sofremos, aquilo em que nos regozijamos, se não houver esse caminhar com Deus para agradá-lo, é inútil e perigoso, é um meio presente de destruição e será um futuro agravamento disso. Digo isto porque este caminhar com Deus pode ser considerado de duas maneiras. Primeiro, com respeito ao pacto da graça em geral, e segundo, com respeito à igreja particular da aliança ou santo acordo que há entre nós na comunhão do Evangelho, que o apóstolo tem aqui em particular respeito. Como deveis andar? Você, igreja de Tessalônica, que está em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, como você deve andar? Primeiro, é a nossa obediência geral, de acordo com o teor do pacto da graça, pois assim é expresso. Em todos na aliança, a obediência é expressa na palavra: ande diante de mim. Gênesis 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, diz ele, ande diante de mim e ser perfeito. E assim, quando Deus promete o seu Espírito para cumprir em todos os crentes e em todos os eleitos a graça da aliança, e ele diz: eu vou escrever a minha lei em seus corações e levá-los a andar em meus estatutos. Agora, irmãos, eu gostaria que você considerasse isso no segundo lugar. Essa igreja sociedade é a maneira peculiar que Deus escolheu e ordenou por meio da qual podemos expressar a obediência da aliança para a glória de Deus e a promoção de nossa própria salvação. Eu digo que a igreja sociedade é uma maneira peculiar que Deus designou por meio da qual podemos expressar nossa aliança da obediência para a glória de Deus e para o avanço de nossa própria salvação. Se alguém nos pergunta uma razão deste caminho e uma razão das ordenanças desse caminho, nós podemos dar a ele nem melhor nem outra resposta do que esse é o caminho que Deus designou por meio do qual podemos expressar nossa aliança, obediência
a sua glória. Por isso essas duas coisas seguem. Primeiro, que nenhum homem anda como deveria segundo o favor de Deus na igreja ou sociedade, a menos que ele ande como ele deve no pacto da graça. A razão é clara, pois esta nossa igreja sociedade não é nada além do caminho que Deus designou para expressar essa obediência. Como todas as instituições do começo do mundo, não passavam de formas que Deus não tinha designado para expressar esta aliança de obediência. Nisto se inclui principalmente as figuras e tipos do Velho Testamento, sobretudo as relativas ao tabernáculo e sacerdócio e sacrifícios que apontavam para Cristo e a sua igreja. Não há homem, portanto, que ele de qualquer maneira ou meio entre em uma igreja e seja feito participante dos privilégios da igreja, que possa andar de modo a agradar a Deus, como diz o texto, naquela igreja, a menos que ele anteceda e fundamentalmente obedeça a aliança que Deus requer dele. Em segundo lugar, daqui resulta que nenhum homem pode andar como deveria para a glória de Deus na obediência da aliança, que não se une a alguma igreja ou sociedade em que ande, e a razão é porque é o caminho que Deus escolheu e designou por meio do qual essa obediência pode se expressar em uma igreja, sociedade ou outra que seja saudável na fé, caminhando na verdade. Um homem não pode andar mais ordenadamente na aliança da aliança, porque ele não sabe como expressá-lo para a glória de Deus. Agora, o primeiro deles, como devemos considerar em geral com respeito ao pacto da graça, não falarei a respeito. É um longo trabalho, um ótimo trabalho, mas não é isso que eu pretendo abordar ao momento. Em resumo, o princípio disso é o Espírito de Deus, de modo dizemos que andamos no Espírito. A regra disso é a palavra de Deus, de onde dizemos que andamos de acordo com a regra. A todos quanto andarem por essa regra, a paz esteja sobre eles. A vida, caminho, o poder disso é Jesus Cristo. No terceiro lugar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O objeto e fim disso é o próprio Deus. Nós andamos diante de Deus e assim chegamos ao gozo dele, e cujos limites da aliança, nada além do que Deus requer em seu pacto, e pertence a esta caminhada. Nada que caia sobre a graça do pacto pertence a ela. Nada que seja contrário aos preceitos da aliança. É o pacto que dá limites ao nosso andar, e o desígnio desta caminhada é a resignação de nós mesmos para Deus e conformidade com Ele e prazer dele. Mas estas não são as coisas que pretendo. O que eu pretendo falar não agora, mas daqui em diante, é a nossa caminhada com Deus nessa relação especial da igreja em que nós encontramos. E eu me esforçarei, se Deus permitir, para mostrar-lhe como devemos andar de modo a agradar a Deus, por instruções simples, evidentes e familiares da Escritura, acomodadas em nosso estado e condição em todas as coisas. Em segundo lugar, pressionar sobre as suas consciências e a minha própria, como a necessidade e condição e tentações que devemos acontecer às igrejas nos dias em que vivemos, exigem, e especialmente com relação àquela conformidade com o mundo que parece ter ultrapassado a generalidade dos professantes nestes dias. O que eu falei até você o último dia me fez recuar assim para estabelecer este fundamento. Por isso dará apenas uma coisa sobre o que será necessário para pressioná-lo para que você possa andar a ponto de agradar a Deus e abundar nele mais e mais. No entanto, esse é um detalhe tão pesado, a saber, como podemos cada um de nós, em nossos lugares e condições e sobre nossas oportunidades, promover a santidade um no outro e sermos despertados para uma vigilância que diligente para com esse dever, que eu imploro a você que isso não caia de nossa consideração com a experiência de outras coisas, que você possa saber como colocá-lo em prática, mas entre nós foi referido à sua consideração, assim como a minha.